Eu preciso te dizer uma coisa, infelizmente você não sabe aprender. Eu sei que isso pode parecer um insulto, mas na verdade não é exatamente um insulto, mas eu quero te fazer pensar através desse vídeo aqui sobre como você tem consumido conteúdos, como você tem adquirido conhecimento e por que talvez você se acha burro em muitas áreas. Geralmente as pessoas têm uma crença muito forte em suas vidas, que é o fato de que elas acham que elas têm que nascer sabendo fazer as coisas, sendo que na verdade não é assim. Eu sei que você pode lembrar agora de um parente, de um amigo, de um pai, de uma mãe, talvez que já falou pra você que ninguém nasce sabendo fazer nada. E isso de fato é uma realidade. A grande questão é que muitas vezes nós temos essa crença dentro das nossas vidas, dentro da nossa mente, muito forte. Vou te dar um exemplo, tem hora que a gente quer fazer alguma coisa nova. Vamos dar um exemplo aqui, eu quero aprender inglês. Eu acho que falar inglês é uma coisa difícil, vamos colocar, falar hipoteticamente aqui, né? Talvez você acha que falar inglês é uma coisa difícil. E aí você olha e fala, cara, eu nunca vou conseguir falar inglês de verdade, nunca vou conseguir ser fluente nesse idioma. E aí quando você tenta fazer, você repara que realmente é muito difícil falar inglês. E aí você começa a chegar numa seguinte conclusão, você realmente acha que é difícil, você tenta fazer e não consegue, e aquilo te reforça cada vez mais. Realmente, eu não consigo fazer isso. E aí você chega a uma seguinte conclusão, isso não é pra mim. Existe um livro muito conhecido chamado Mindset. Esse livro ele apresenta um conceito muito importante, muito interessante, que encaixa muito bem com aquilo que nós estamos falando aqui hoje, que é sobre uma mentalidade fixa. Esse conceito de mentalidade fixa apresenta um padrão muito interessante que ensina muito na nossa vida por que a gente não consegue aprender. Muitas vezes a gente quer fazer algo novo, e quando a gente quer fazer algo novo, a gente começa a pensar sobre aquilo que a gente quer fazer, por que eu quero aprender aquilo. E quando eu começo a ter esse desejo, eu começo a chegar a uma seguinte conclusão, e isso é muito difícil. Lembra que eu falei agora há pouco sobre aprender inglês? A pessoa começa a achar logo que de fato aprender inglês é muito difícil. Já de cara ela bate naquela parede e fala, cara, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso. Só que não para por aí, a gente acha difícil, só que tem momentos que a gente toma a atitude de fazer. E quando a gente bota ali a bola no jogo, a gente começa a ir para o campo de fato para aprender o inglês, por exemplo, a gente vê que é difícil, como eu falei. E esse livro fala justamente sobre essa mentalidade, porque aí acontece uma coisa muito interessante. As pessoas acabam girando um ciclo onde elas ficam presas achando que elas não vão aprender nada. Elas pensam que é difícil, elas vão tentar fazer e veem de fato que é difícil aquilo que elas querem fazer, e aí o que elas fazem? Elas desistem, porque elas acham que elas não são boas o suficiente e elas acham que aquilo não é para elas. Novamente, no exemplo do inglês, elas acham que falar inglês, aprender um novo idioma, não é para elas. As pessoas nasceram com um dom para falar inglês e eu não nasci com esse dom. E todo esse ciclo reforça um seguinte pensamento: se eu tenho que me esforçar para fazer algo, significa que eu sou burro, significa que eu não sou bom, significa que eu não sou inteligente, porque os inteligentes eles já nascem sabendo, porque aqueles que de fato têm uma inteligência acima do comum, que não é o meu caso, que talvez você pense que não é o teu caso, elas já conseguem aprender inglês com muito mais facilidade do que eu que estou aqui tentando e não estou conseguindo, porque eu tentei e vi que de fato é muito difícil. Só que esse livro também apresenta um conceito muito interessante que fala sobre o oposto dessa mentalidade fixa, que é a mentalidade de crescimento. O que seria essa mentalidade de crescimento? Seria justamente pensar diferente daquilo que essa mentalidade fixa leva a gente a pensar. Se na mentalidade fixa a gente pensa que a pessoa nasce sabendo, ou ela já tem um dom para aprender algo, na mentalidade de crescimento a pessoa não pensa assim. Ela entende que ninguém nasce sabendo fazer nada e também que a pessoa pode aprender a fazer algo novo, porque isso é uma coisa normal. Ninguém nasce sabendo fazer nada, então eu posso aprender a fazer as coisas. Automaticamente, se alguém sabe fazer uma coisa que eu não sei, a única diferença de mim para ela é que ela estudou e se dedicou mais do que eu estudei e me dediquei. Ou seja, se eu me dedicar e se eu estudar, eu também vou conseguir chegar onde aquela pessoa chegou. A mentalidade de crescimento leva a gente a entender que nós não somos burros, leva você a entender que você não é burro, que você não tem uma dificuldade de aprendizado. O que você tem talvez seja uma crença que está te limitando e fazendo você não continuar no processo do aprendizado. Quando nós temos uma mentalidade fixa, a gente começa e vê que é difícil e então para. Quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente começa a fazer, vê que é difícil, mas a gente começa a fazer, continua fazendo e aí acontece uma grande mágica. A gente se depara e percebe que na verdade quanto mais eu faço a mesma coisa, mais fácil aquilo vai ficando. A gente poderia pensar em vários exemplos sobre essas mentalidades. Poderia pensar em finanças, poderíamos pensar até num esporte, poderíamos pensar
pensar no idioma, como eu falei. No instrumento, por exemplo, nossa, tocar violão é muito difícil. Você olha, caramba, como é que eu consigo movimentar meus dedos dessa forma? Aí chega na hora, você tenta, de fato, bota um instrumento nas suas mãos, um violão nas suas mãos, e aí você tenta. E vê que é muito difícil de fato. E aí o que que você faz? Aquela mentalidade fixa que talvez você tenha te leva, ah, não, eu sou burro. Ah, não, isso aqui não é pra mim. Não, isso aqui é pra quem tem talento na música. E aí você desiste. Só que aquela pessoa que na verdade toca o instrumento não significa que ela tenha de fato um dom para aquilo muitas vezes. Significa simplesmente que ela estudou e se dedicou e ela não parou onde você parou. Tem também um ponto importante. Tem pessoas que têm talento para fazer algo. Por exemplo, ela pode ter uma capacidade ali física para ser um atleta, só que ela acha que de fato, ela tendo aquela capacidade, ela não precisa treinar, ela não precisa se esforçar. E aí o que que acontece? Aquela pessoa que talvez lá no início não tinha tanta capacidade física quanto ela, acaba passando e alcançando muito mais coisa do que aquela pessoa que teria uma capacidade maravilhosa alcançou. Por quê? Porque essa pessoa que tem talento também tem uma mentalidade fixa. Ou seja, não significa que porque você tem talento em algo, você vai ter uma mentalidade de crescimento. Vai muito além disso. Mas talvez isso seja assunto para um próximo vídeo. Aprender de fato é desconfortável. Não existe ninguém que aprenda algo que acha que é fácil o tempo todo, ou então que teve facilidade o tempo todo. Não existe isso. Entenda, você não aprende porque você está com uma mentalidade fixa. Você não aprende porque você acha muitas vezes que você tem que nascer sabendo fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Todo mundo começa fazendo algo e a pessoa é uma porcaria fazendo aquilo. É normal. Acontece com todo mundo. Então, bote na sua cabeça, bote na sua mente. Se você está com dificuldade em fazer algo, você simplesmente precisa treinar e continuar fazendo até você ficar bom naquilo que você quer fazer. Então, o que você precisa fazer a partir de agora é parar de desistir e simplesmente estudar até você ficar bom, de fato. Meu nome é Luiz Gomes, se inscreve aí e até a próxima.